Olá, minha gente. Então, como prometido, como eu tive uma pequena falha técnica, né? Estou aqui cumprindo a minha promessa, né? Promessa de campanha, porque estamos falando de ciência política, né? Eu tô aqui gravando a aula que tá faltando para vocês, tá? Serão 2 aulas, tanto essa da separação dos poderes, quanto a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo, que será em outro vídeo. Né? Mas com isso com o próximo vídeo do presidencialismo e parlamentarismo, a gente encerra a nossa matéria, tá? Mas vamos pro que interessa, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar da separação de poderes aqui do nosso país, tá? Lembrando que tudo está no Dalminho, tá? No Dalmo de Abreu Dallari, né? Vocês vão encontrar ele lá. E, claro, maiores dúvidas vocês podem sempre me procurar, ok? Então, separação dos poderes. Nós primeiro vamos falar das atribuições dos poderes, né? Porque aqui no Brasil nós temos 3 poderes bem distintos e separados entre si. Isso é constitucional, inclusive. O executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Vamos começar pelo executivo, na verdade. Eu começar pelo judiciário, mas eu vou começar pelo que está mais em voga atualmente, que é o executivo, tá? Então, para que serve o poder? Qual que é a atribuição do poder executivo e para que ele serve, né? Então, cabe ao executivo a administração do Estado, a observância das normas vigentes no país, obviamente, ele tem que estar sob as rédeas da lei, além de governar o povo, executar as leis, propor planos de ação e administrar os interesses públicos, tá? Então, essa é a função que nós temos para o nosso executivo atualmente. Quem que compõe esse executivo? Lembrando que nós temos 3 esferas, tá? A esfera federal, estadual e municipal, tá? Então, dentro da esfera federal, quem compõe o executivo é o presidente, né? Ele é o chefe do executivo. E ele também ele indica os seus ministros, são essas pessoas que são responsáveis pelo Executivo Nacional. Então, lembra que tem aí o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, e enfim, né? Antes tinha o Ministério do Trabalho, o extinto Ministério do Trabalho, que dó, né? Mas assim, é de livre nomeação do presidente e ele pode rearranjar essas pastas como ele bem entender. Por isso que a gente não é uma coisa fixa. Conforme cada governo, ele vai mudando essas pastas, colocando uma dentro da outra, criando novas, e enfim, e assim por diante, tá? Dentro da esfera estadual é o governador e os seus secretários. E dentro da esfera municipal é o prefeito e seus secretários, tá? Então, essa é a composição que temos atualmente do cenário executivo, ok? Do poder legislativo. Para que serve o poder legislativo? O poder que cria as leis, né? Ele cria e aprova as leis que nós temos, que é executado pelo executivo, né? Parece meio redundante, mas é mais ou menos por aí, tá? É importante dizer que ele tem uma função de fiscalização muito forte, né? A do controle político-administrativo e a do financeiro orçamentário. Na do político-administrativo, ele analisa ele analisa o gerenciamento do Estado, ou seja, se o executivo está fazendo aí um bom trabalho de gerenciamento, o legislativo fica em cima disso, tá? E o outro também é quanto à questão de aprovação de contas públicas, por isso que é o financeiro orçamentário, né? Tem que passar pelo crivo do legislativo a aprovação das contas públicas. É um auê, isso aí todo ano parece que é um parto, tá? Como é que funciona a distribuição, né, dos membros do legislativo, segundo cada esfera, estadual, federal e municipal. Na federal nós temos as 2 câmeras, o Senado e a Câmara Federal, né? Ela é bicamerária. Aí na Câmara nós temos os deputados os deputados federais e no Senado nós temos os senadores, tá? Então esse é o quadro legislativo em termo federal. Em termo estadual, nós temos a Assembleia Legislativa com os deputados estaduais. Ali não é bicameral, tá? Ali é uma câmara só.
E em termos municipais, nós também temos a Assembleia Legislativa Municipal, né, em que nós temos a figura dos vereadores. Também não é bicameral, ela é unicameral, tá? Beleza? E nós temos aqui o poder judiciário também, tá? O que é o poder judiciário? Ele interpreta as leis, ele não confecciona leis, apesar de que tem muitos ministros no STF que estão com o comichão do legislativo. Eles querem criar normas da onde não existia antes, se escondendo atrás de uma interpretação, mas não pode. Você não pode criar uma nova norma dando um novo significado para ela completamente diferente. Você está daí legislando, tá? Então, a função do judiciário, né, no nosso caso, é dar a interpretação e julgar, a interpretação das leis e julgar, tá? É isso que elas fazem. Aí é todo o aparato judiciário que vocês irão estudar futuramente, né? Dos vários juízes, o Ministério Público, o defensor, o Procurador-Geral da União, da República, enfim, tá? Mas, enfim, do Poder Judiciário é isso aí, ok? E aí entramos nos mecanismos de freios e contrapesos, tá? O que são esses mecanismos de freios e contrapesos? Antigamente você tinha na figura do rei absolutista todas as funções dentro de uma pessoa só. A mesma pessoa que criava leis, era a pessoa que julgava, era a pessoa que administrava a questão pública, e isso dava margem para muito autoritarismo, obviamente, né? Então o que nós temos hoje? Nós temos esses três poderes exatamente para evitar que se volte a uma questão de monarquia absolutista ou uma situação ditatorial, né? É que um poder come e se sobrepõe aos outros. A intenção não é essa que nós queremos. Nós queremos que haja um equilíbrio. E é exatamente por isso que nós temos esse papel do freios e contrapesos. Ou seja, check and balances em inglês. Que um poder fiscaliza o outro, para que um não se sobreponha ao outro, tá? Então, você tem o judiciário fiscalizando os atos do executivo, o executivo questionando o judiciário, o legislativo de olho no executivo. Você vê que há uma grande ciranda ali das pessoas dentro das suas próprias competências, fiscalizando umas às outras. E isso é necessário para que você mantenha uma democracia saudável. Porque quando você tem um poder que sobrepaira, por exemplo, um executivo que sobrepaira os demais, você entra num regime ditatorial. Porque daí, por mais que exista formalmente, é o executivo mandando no legislativo e no judiciário. Aí se transforma numa ditadura. Que é o que acontece na Venezuela, por exemplo, e na Rússia, tá? Esses são países que têm os três poderes, mas eles não têm os três poderes funcionando de forma devida. Um tá mais forte que o outro, e no caso é o executivo. E quando um tá mais forte que o outro, a roda, a máquina democrática não gira, gira a máquina ditatorial. Tá? Então, cuidado com isso, por isso que é importante para a saúde democrática que tenham esses poderes muito bem separados. E cada um com realmente embutido de um poder de autonomia, mas com a fiscalização, né? Porque se você começar a tirar a autonomia dos poderes, você fere a democracia, tá? Então esse é o perigo e é para ficar de olho nessa situação, ok? Aqui temos também, vou entrar nessa aula sobre formas de governo, tá? Aqui tem diversos tipos de formas de governo e vocês já vão identificar. O primeiro tipo de forma de governo é a monarquia. A monarquia ainda existe, tem muitos países que adotam ainda a monarquia, né? E ela é perfeitamente cabível e tem a figura do rei, tá? Tem dois tipos de monarquia, a absoluta e a constitucional. A monarquia absoluta é aquela monarquia que o rei manda em tudo. Tá? O rei é a palavra final, é ele que dita o que vai ser feito, o que não vai ser feito, tá? Ele é o grande chefe de Estado, tá? É ele que manda em tudo. Existe monarquia absolutista? Ainda existe, a Arábia Saudita. Podem reparar que na Arábia Saudita não é nem o rei, existe o rei, mas ele delegou a função para o filho dele, que é o príncipe, o BSM, se eu não me engano, que é o siglas do nome dele, né? Mohammed, não sei o que lá, eu esqueci o nome.
Mas você pode ver que esse príncipe, ele tem muita autoridade dentro do país. Ele manda e desmanda conforme ele quer, tá? Então, um exemplo de uma monarquia absolutista hoje em dia é a Arábia Saudita. E nós temos as monarquias constitucionais, né? Nas monarquias constitucionais, você não tem o monarca reinando absoluto. Ele divide o poder, geralmente com a figura de um primeiro-ministro, tá? Então, na monarquia constitucional, os países têm uma constituição, apesar de manterem a monarquia, mas é uma monarquia mais de questão simbólica, é uma monarquia mais voltada para a tradição, é uma monarquia de vitrine. O monarca, ele não governa, mas ele tem uma função carismática, né? Uma função de servir de vitrine para o país do qual ele é rei, ele é monarca, né? Rei ou rainha, né? Por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra é uma monarquia constitucional. Existe a figura da rainha, só que a rainha não manda em nada. Quem manda é o primeiro-ministro. A rainha é uma figura celebrativa, é uma figura de tradição, é a vitrine do país. Mas ela não apita em nada. Quem apita é o primeiro-ministro. Então, nesse caso da monarquia constitucional, nós temos duas figuras. Nós temos o chefe de Estado e o chefe de governo. Tá? A rainha da Inglaterra é chefe de Estado. Ela simplesmente, ela tá ali, ela é uma figura importante, ela simboliza aquele país, mas ela não toca para frente políticas públicas. Quem faz isso é o chefe de governo. O chefe de governo, que é na figura do primeiro-ministro, tá? É ele que vai tomar as decisões administrativas. A rainha só vai lá apertar a mão do público. Mas é uma figura importante para eles, senão eles não, né, por causa da tradição, do histórico, do país, etc, etc. Mas ela não tem um poder de fato. Esse poder ela delega para... Isso vocês podem ver, tem cerimoniais sobre isso. A rainha indo delegar para o parlamento e para o primeiro-ministro as funções que eram incumbidas a ela, tá? Então ela passa a ser, daí nesse caso, um chefe de Estado. E daí nós temos o chefe de governo, tá? Beleza? Na república, pessoal, outra forma de governo é a república. Que daí a república nós temos o presidencialismo e o semipresidencialismo. O que é o presidencialismo? Nós somos uma república, nós não somos uma monarquia, somos uma república. E dentro dessa república nós adotamos o presidencialismo. O que é o presidencialismo? Nós temos um presidente eleito pelo povo, né, de forma direta, do qual ele vai embutir em si a figura do chefe de Estado e chefe de governo, tá? E ele que vai dizer isso aí, olha, eu sou, eu represento, eu trago esses dois valores para uma pessoa só. Enquanto na monarquia, na monarquia constitucional, né, você tem essa divisão entre chefe de Estado e chefe de governo. São duas pessoas diferentes. No presidencialismo é uma só, tá? E você tem a questão do semipresidencialismo, que eu também comentei com vocês, né? No semipresidencialismo, você tem um presidente eleito, mas ele divide a função do executivo com outra pessoa, tá? Isso é semipresidencialismo. Por exemplo, a França elege um presidente e o presidente vai dividir as funções do executivo com um primeiro-ministro que ele vai nomear, tá? É uma forma de governo, é uma escolha. Eles são uma república, mas uma república semipresidencialista. Eles elegem o presidente e o presidente indica um primeiro-ministro que juntos, né, vão tocar as funções do executivo, tá? Nós não